importa se tiver que arriscar, tenho que cumprir essa promessa, porque eu vou ser o rei mago. Treino até o limite e isso é todo. Essa motivação me diz quem mais tem, e mesmo que eu não consiga fazer mais. Fala magos e magas, beleza? Aqui é o Asta Teórico e hoje eu trago a parte 4 de se Jujutsu Kaisen e a It's Called DxD fossem no mesmo mundo. Passem nos canais T7, que está no link da descrição, e também olham as partes da teoria que estão na playlist. Na manhã seguinte, estava tendo uma outra escola, onde o garoto chamado Junpei estaria sofrendo bullying pelos alunos. Uma garota veria o que está havendo e não faz nada, e nem mesmo o professor, até que a Ryuma, que na verdade é a Rainari, veria tudo e diria: isso me dá um nojo, como eles têm coragem de maltratar o garoto assim, esse tipo de lixo humano, como eles não merecem existir. Quando acabar esse bullying, Ryuma anda até o Junpei e pergunta se ele está bem. Junpei fica surpreso e diria que sim. Ele pergunta se a Ryuma vem de uma outra escola por ter um uniforme diferente. Ryuma diria que sim e pergunta para Junpei o porquê desses idiotas estão maltratando ele. Junpei diria tudo, o que deixa Ryuma furiosa, mas se acalma e pergunta pro Junpei se gostaria de sair para assistir cinema. Junpei fica surpreso e dá um sorriso. Ele diz que sim e pergunta qual é o nome dela. Ryuma diria o seu nome e Junpei fala que se chama Junpei Yoshino. Depois da aula, Junpei e Ryuma vão ao cinema para assistir algum filme. Eles pagam o ingresso e entram no cinema. Quando eles iam assistir o filme, ouviram 3 garotos conversando e nesse momento uma maldição com a cara costurada chamado Maito que encosta neles, que se transformam em maldições e em seguida morrem. Os 2 ficam em choque ao verem isso, e a Ryuma diria em seus pensamentos: esse cara parece ser um espírito amaldiçoado, tenho que ficar atento para ele não faça algo com Junpei, mas também que focar na missão de tirar os poderes da Ásia. Quando Maito sai da sala, Junpei e Ryuma seguem ele e o garoto pergunta pro Maito se foi ele quem fez isso. A maldição costurada olharia pros 2, que daria um sorriso e diria: então vocês conseguem me enxergar. Mas que surpresa, não é? Junpei pergunta se foi o Maito que fez isso e a maldição responde: e se tivesse sido eu? Vai me condenar? Aqueles 3 lá dentro são seus amigos. Junpei se enche de raiva ao se lembrar disso. Ryuma percebe isso e fala pro Maito tomar cuidado com quem fala. Maito dá uma risada e diria foi mal, mas Junpei pergunta se ele consegue fazer isso assim como ele fez. No cinema, Itadori estaria ao lado do homem chamado Nanami, investigando as pessoas mortas, e o feiticeiro pergunta pro Yuji se está vendo a mancha residual de energia amaldiçoada. Itadori diria que não, e Nanami retruca que o Yuji não está tentando ver. Normalmente vemos as maldições como se fosse algo natural enxergá-las. O uso de encantamento deixa rastros, esses são os resíduos. Porém, resíduos são muito mais fracos do que espíritos amaldiçoados. Nanami fala pro Itadori tentar focar na visão e observe com atenção. Itadori foca na visão e acaba enxergando os resíduos em forma de pegadas. Ele diria que conseguiu ver, e Nanami fala que um feiticeiro de verdade consegue sentir antes de ver. Os 2 vão seguindo as pegadas e chegam lá fora. Eles ficam atentos e acabam vendo Akeno. Itadori pergunta para ela o que está fazendo. Akeno diz que a Rias pediu para ela ver como o Yuji está e também ela quer saber o que ele é capaz contra as maldições que estão aqui. Nanami fala para Akeno que pode ficar aqui, mas para não atrapalhar o Yuji. Itadori pergunta se eles se conheceram e Nanami diria que sim e fala que conheceu Akeno junto com Rias quando elas eram crianças que estavam sendo cuidadas pelo Gojo. Itadori fica surpreso ao saber disso e Akeno fala que vai contar para ele depois, pois pode vir as maldições. Nesse momento aparecem 2 maldições em que uma vai na direção do Nanami e a outra vai no Itadori, que começam a enfrentar. Nanami desvia dos ataques e corta os braços e as pernas da maldição com a faca cega. Itadori fica impressionado ao ver que a faca do Nanami, apesar de estar toda enrolada com faixas, ele cortou a maldição do meio com o dorso dela. Akeno fala pro Itadori não ficar se distraindo. Yuji percebe isso olhando para trás e bloqueia o ataque da maldição, que acaba sendo empurrado. Me desagrada te ver desviando o olhar. Quem é que está me distraindo?
Akeno daria uma pequena risada e diz que foi culpa dela. Itadori começa a focar com suspiro que acaba emanando a energia amaldiçoada nos punhos. Ele lembra da explicação do Gojo como funciona a energia amaldiçoada e em seguida dá um soco na maldição que cria 2 impactos que faz um buraco no peito da criatura. Essa habilidade é punho divergente. Akeno fica impressionada ao ver a força do Itadori com punho divergente e em seguida dá um sorriso malicioso. Nanami diria em seus pensamentos: a força básica dele é sobre-humana. O golpe inicial tem pouca energia amaldiçoada, mas alcança 120% do poder de um feiticeiro comum. Depois vem o verdadeiro golpe de energia amaldiçoada e tem espaço para crescer, se ele aprender a imbuir 100% da energia amaldiçoada em 100% da técnica de luta. Vejo por que trouxeram ele até mim. Nanami olha na maldição e quando ele ia acabar com a criatura, ele acaba vendo um relógio no pulso da maldição e diz pro Itadori não acabar com a outra. Ele tira uma foto com seu celular que mostra para o Itadori e Akeno. Essa foto mostra o braço da maldição com relógio. Itadori diria que achava que as maldições não aparecessem em fotos. Nanami diria: escuta com calma, aquelas maldições com quem estamos enfrentando são humanos, diz Shouko falando com Nanami no seu celular. Shouko continua dizendo que na verdade eram os humanos, são iguais daqueles 3 no cinema. A estrutura dos corpos foi alterada por uma força do encanamento. Nanami está em outro lugar na sala com Itadori e Akeno que estão sentados no sofá, dizendo que se fosse só isso, ele teria percebido desde o início. Os 2 que ele e Oji enfrentaram estavam cheios de energia amaldiçoada, assim como os espíritos. Shouko diria no celular: isso você vai ter que perguntar para quem usou o encantamento. Mas há indícios de que alguém mexeu com os troncos cerebrais. Provavelmente para criar um estado de confusão e de consciência limitada. Se podem mexer no cérebro, então talvez possam modificar pessoas para que usem energia amaldiçoada. A relação entre o cérebro e a energia maligna ainda é uma caixa preta para nós. Shouko pergunta se o Itadori está na escuta. Itadori diria que sim e Shouko diria: para resumir, essa gente morreu de choque pela modificação em seu corpo, você não os matou. Então, não encare da forma errada. Tá bom, diz Yoji um pouco triste. Akeno coloca as mãos no ombro e no braço de Itadori para o consolar, dizendo que está tudo bem, pois era normal sentir isso e que ele estava aprendendo sobre o mundo de feiticeiros. Itadori fica surpreso quando olha para Akeno, mas olha para baixo e acaba dizendo que a morte deles pesam nele do mesmo jeito, e o que fizeram com eles é asqueroso demais, dizendo quando se irrita e aperta a toalha com a mão. Nanami diria em seus pensamentos que esse menino consegue ficar bravo de verdade pelo que fazem com os outros. Nanami diria: aqueles resíduos provavelmente foram blefes para atrair a nossa atenção. Esse oponente é bem habilidoso, parece que o esforço necessário será mais que moderado. Então, vamos com tudo. Itadori daria um sorriso e diria: vamos nessa. Akeno daria um sorriso sedutor quando ver o sorriso do Itadori e diria em seus pensamentos que o Uji fica fofo quando sorria. Em outro lugar, Itadori estaria com Akeno esperando Nanami chegar. Ele diria: posso perguntar uma coisa? Como você, a Rias e os outros conheceram o Sensei Gojo? Akeno diria: eu conheci o Gojo depois de me tornar uma serva de Rias quando era criança. O irmão dela convenceu ao Satoru tomar conta da Rias por causa que o feiticeiro possui o poder mais raro e mais conhecido pelo mundo Jujutsu e no submundo, os 6 olhos, o poder ocular mais poderosa do clã Gojo, e todos temiam esse poder. Inclusive ele ajudou a Rias recrutar os servos como Kiba e Koneko. Apesar dele ser um feiticeiro mais forte do mundo, ele sempre faz algumas brincadeiras bobas que tirava o Megumi Rias do sério. Peraí, o Fushiguro também já conheceu você e os outros? Dizia Itadori com a cara de surpresa. Akeno daria uma pequena risada e diria que sim, mas o Gojo é como se fosse um irmão mais velho ou até mesmo como pai para elas e pro Megumi.
Quando eles estavam conversando, Nanami e Eiji chegaram e o Kento explica que ele organizou os relatórios das nossas janelas sobre resíduos recentes, mortes estranhas e desaparecimentos. Nanami apontando um mapa e diria que isso deve ajudar a definir o esconderijo do criminoso em certa medida. Eiji diria que eles vão, mas Nanami retruca que não e fala que vai continuar investigando o caso. Ele passa o outro serviço para o Itadori. Nanami coloca a foto do Junpei junto com a Yuma, dizendo: esses dois são que estavam no cinema, Junpei Yoshino e Amano Yuma. Itadori diria: peraí, Yuma eu conheço ela, foi ela que deu um encontro com o Issei, mas por que ela estaria no cinema? Akeno diria em seus pensamentos que o Yuji não sabia que a Yuma é na verdade um anjo caído desde que foi enfrentar uma maldição e depois ter engolido um dedo do Sukuna e tomou o corpo dele. Nanami diria que aparentemente eles frequentam as mesmas escolas das vítimas. Baseado nas câmeras de segurança e em como eles se portaram, acredito ser improvável que um deles seja mestre das maldições, porém se eles tiverem a relação com as vítimas, a coisa muda de figura. Itadori pergunta sobre mestre das maldições. Nanami diz que é um feiticeiro maligno e fala que passou o processo para o Eiji, então ele e o Itadori poderiam investigar o Junpei e Yuma. Akeno diria que vai ao clube de ocultismo para passar o relatório com Rias. Itadori e Akeno sairiam da sala e Akeno fala pro Yuji tomar cuidado com Yuma. Ela conta pra ele que a Yuma é na verdade a Rainari, um anjo caído que a mesma matou o Issei antes dela junto com a Rias chegarem, o que deixar Itadori em choque ao saber disso, mas acaba dizendo que vai tomar cuidado. Akeno dá um sorriso e diria ótimo e acaba se retirando, mas olha pro Itadori e dá uma piscada que aí diria que eles vão se verem. Itadori dá um sorriso, mas se pergunta o porquê ela piscou para ele.